Márcia. Boa noite a todos. Nós vamos discutir um caso interessante hoje sobre insuficiência mitral no idoso. Como a Márcia disse, a ideia é que isso seja interativo como é qualquer discussão de caso. Então, a gente vai apresentando o caso e a cada momento mais crítico eu posso pausar e abrir para discussão. E quem quiser falar pode simplesmente acionar o microfone, levantar a mãozinha que eu passo a palavra e a gente vai levando a discussão. Para dar um pouco mais de estrutura para essa discussão, nós temos assim debatedores oficiais. Então, antes de começar, eu vou apresentá-los aqui para vocês. Por parte deles, vocês conhecem todos, nós trabalhamos no mesmo ambiente, então vocês devem conhecer todo mundo. Maurício Lavínia é nosso cardiologista clínico e também arritmologista clínico, vai apresentar o caso. Nós temos um time de debatedores aqui com 4 pessoas conhecidas. Fábio Solano é cardiologista intervencionista dos nossos hospitais da Rede Dor aqui na Bahia e lidera o programa de cardiopatia estrutural no cardiopulmonar. Fábio Soares é líder da imagem cardiovascular no cardiopulmonar e é cardiografista de formação. Luiz Ritt é cardiologista clínico e é responsável pela parte de métodos gráficos e reabilitação lá no cardiopulmonar, além de gerir a parte de treinamento e pesquisa também no mesmo hospital. E Vanilma Andrade é nosso cirurgião, coordenador da cirurgia cardíaca lá do cardiopulmonar também. Então, Maurício, acho que você pode começar a apresentar e a gente vai moderando essa discussão aí com a participação de todo mundo. Seu microfone está desligado. Obrigado, Darzé. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite para apresentar a sessão magna da cardiologia. E o tema da sessão é insuficiência mitral em idoso frágil. Eu sou Maurício Lavínia, sou médico cardiologista e arritmologista clínico do Hospital Cardiopulmonar. Então, é um paciente de 88 anos, sexo feminino, viúva, pensionista... Você vai compartilhar com a gente, não vai, Maurício? Oh, desculpe, Darzé. Espera aí. Todo mundo vendo agora? Enxergando a... Agora sim. Então, pronto. Então, agora vamos começar. Identificação a paciente BCS, de 88 anos, sexo feminino, viúva, pensionista, natural e procedente de Salvador. A queixa principal, a apresentação inicial, era falta de ar há 3 meses, com piora nos últimos 5 dias. Uma paciente idosa, frágil, porém ativa e com boa funcionalidade, vinha em acompanhamento regular com cardiologista assistente, com história de 3 meses, com edema de membros inferiores e dispneia aos esforços de caráter progressivo. Nos últimos 5 dias, essa dispneia veio evoluindo para dispneia aos pequenos esforços, com ortopneia, uma dificuldade importante de decúbito até 30 graus, e sem melhora com o manejo ambulatorial das medicações. Chamava a atenção que ela tinha 5 consultas médicas nos últimos 2 meses para tentar melhorar esses sintomas clínicos. Negou palpitações, negou precordialgia, tontura ou síncope, negou febre e outros sinais infecciosos. E vinha com esse período aí de 2 meses em várias consultas ambulatoriais, sem conseguir uma melhora significativa do quadro. Antecedentes médicos, elas nos referiam a valvopatia, portadora também de arritmia, hipertensa, doença renal crônica não dialítica e obesidade. Fazia uso das seguintes medicações: bisoprolol, sacubitril com valsartana, furosemida, vinha em uso de 2 comprimidos ao dia, edoxabana e simvastatina. Lembrando que a qualquer momento vocês podem interromper para poder fazer questionamentos ou participar da discussão. Ao exame físico chamava a atenção, ela estava dispneica, tinha um MC aumentado de 34,5, o pulso tinha um ritmo cardíaco irregular, sem ritmo de base, com variação de amplitude, sugestivo de uma fibrilação atrial, tinha uma pressão arterial de 120 por 70 milímetros de mercúrio. Padrão de esforço expiratório abdominal, saturando 90% em ambiente, 97% com catéter de O2 em baixo fluxo, e a ausculta pulmonar tinha estertores bibasais. O exame cardiovascular, ela tinha um ritmo cardíaco irregular em 2 tempos, e destacava-se um sopro holossistólico regurgitativo mitral 3 cruzes que irradiava para a base. Abdômen globoso sem visceromegalias e um edema de membros inferiores simétrico, 2 cruzes em 4. Essa foi a apresentação clínica inicial.
Esse foi o eletro realizado à admissão. Gostaria de pontuar alguma coisa ou posso comentar, Dazen? Pode comentar, Maurício. Então, evidencia-se aí um ritmo de fibrilação atrial, né? É um intervalo RR irregular com atividade atrial desorganizada, QRS estreito, uma progressão normal do R na parede anterior e chama atenção uma baixa voltagem em toda a derivação, em todas as derivações do plano frontal. Então, fibrilação atrial com resposta ventricular controlada e uma baixa voltagem do QRS no plano frontal. Foi o principal achado aí. Se alguém gostaria de destacar mais alguma coisa, fique à vontade para poder intervir. Vou prosseguir. Okay? Maurício, então é uma senhora idosa com sintomas de 3 meses de dispneia progressiva, aparentemente com uma tentativa de compensação ambulatorial, sem muito sucesso, com encaminhamento para emergência, e na avaliação inicial da emergência, ela estava, obviamente, em fibrilação atrial, com sinais de congestão pulmonar e sistêmica, e chama atenção o sopro holocystólico, tipo de insuficiência mitral, ao exame inicial. E o eletro confirma o diagnóstico de fibrilação atrial com frequência cardíaca, a resposta ventricular controlada. É isso aí? Perfeito, perfeitamente. Eu tinha só uma pergunta. Ela vem tomando um esquema medicamentoso muito típico de quem tem insuficiência cardíaca crônica. Você sabe se essas medicações foram iniciadas no contexto desse período de 3 meses ou já vinha em andamento, já vinha com esse tratamento há muito tempo? Início recente, tá? O sacubitril/valsartana foi iniciado ao longo desses últimos 2 meses de acompanhamento ambulatorial e alguns ajustes em dose de diurético, anticoagulante, bisoprolol também foram nesse período de 3 meses para cá. Tá ótimo. Alguém mais tem alguma pergunta em relação a essa apresentação inicial? A fibrilação atrial tinha notícia se já era persistente, é antiga ou é aguda? Tinha esse dado? Eu posso comentar um pouquinho mais à frente, Alex, está na apresentação, ok? Beleza, então vamos seguir. Esse foi o raio-x de tórax apresentado à admissão, tá? Então, raio-x de tórax em AP, em que a gente observa a bolha de ar gástrica, escápulas fora do campo. Chama atenção um aumento de área cardíaca, com sinais indiretos de aumento do átrio esquerdo, sinal do duplo contorno e luxação do brônquio fonte esquerdo. Também a gente observa uma ateromatose aórtica, um derrame pleural discreto bilateral com apagamento dos seios costofrênicos e uma acentuação da trama vascular pulmonar com cefalização de trama. Então, raio-x compatível com a cardiomegalia, aumento atrial esquerdo e congestão pulmonar, além de ateromatose aórtica. Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre o raio-x? Então, acho que está bem aí, Maurício. Posso prosseguir. O laboratório inicial da admissão não chamava atenção. Era um HB de 12,8, leucograma normal sem desvios, uma função renal um pouco alterada, mas compatível com a função renal de base da paciente. Tinha uma troponina negativa colhida na admissão e um BNP que estava um pouco elevado, 708, nosso valor de referência é abaixo de 400. Ô Maurício, Diga aí. essa paciente ela usava sacubitril, valsartan, e aí ela foi um BNP mesmo, né? Não foi o NT pro BNP não, né? Só para... Nessa época o protocolo do... ainda era o BNP. Era o BNP, exato. Mas então, aí pode a gente lembrou bem. Pode estar aí, de certa forma, esse BNP não representando bem, né, a indicação ainda colocando isso no contexto da idade dela, né? A gente deve ficar um pouco de olho nesse BNP. Mas tudo bem que a clínica dela é soberana. Mas você quer explicar isso para a gente, Rich? Qual é a preocupação em relação à idade do BNP e essa droga e o BNP? A idade, a gente sabe que a idade influencia, né, na questão do BNP, principalmente os octogenários podem ter BNP um pouco mais elevado, mas o sacubitril valsartan, principalmente, pela questão do sacubitril, a gente deve utilizar mesmo o NT-proBNP, que é o fragmento, porque o uso ele acaba aumentando o BNP de forma paradoxal, né? E não reflete necessariamente uma descompensação do paciente. Não dá, a gente perde o parâmetro do BNP com o sacubitril valsartan.
o sacubitril, inibidor da neuropeptidase, é responsável pelo metabolismo dessa molécula, né? E acaba que artificialmente eleva o BNP sem que isso represente sobrecarga, né? Isso. Beleza. Maurício, talvez a gente possa fazer um intervalo aqui, eu vou pedir a Rita, já que ele já tomou a palavra. Nós todos somos cardiologistas, fica evidente o quadro de insuficiência cardíaca de início relativamente recente, associado à fibrilação atrial e a um sopro de insuficiência mitral. Então, a pergunta que eu faria inicialmente, Rita, se você pudesse elaborar isso um pouquinho, como é que você entende esse caso nesse momento do ponto de vista da etiologia da insuficiência cardíaca? O que é que passa pela sua cabeça nesse momento, uma mulher idosa que tem essa apresentação clínica? O que é que você se preocupa num caso desse na emergência, do ponto de vista da etiologia da insuficiência cardíaca, que é obviamente presente, né? Eu acho que o importante com o sopro, lógico que a gente se preocupa com a etiologia valvar, mas numa paciente dessa idade, que ela já vinha, né, Maurício, com algum grau de sintomas nos últimos meses, não é isso? Positivo. De evolução mais proeminente. Mais proeminente, ela pode ter também insuficiência cardíaca com uma insuficiência valvar secundária. Então, aí cabem as duas situações, né? Do ponto de vista da emergência, para quem está atendendo, o tratamento inicial vai ser o mesmo até que a gente tenha um exame de imagem, um ecocardiograma, para a gente poder definir melhor, né? Eu espero aí, até pelo tratamento que ela vem recebendo, né, com sacubitril, valsartan, beta-bloqueador, ela já vem com um pacote de insuficiência cardíaca no bolso, então eu já espero que ela é uma paciente que já tinha um diagnóstico de insuficiência cardíaca prévio, muito provavelmente com disfunção ventricular, o que a gente esperava para ela estar usando o sacubitril valsartan, né? Então, aí é esperar agora manejar clinicamente com as medicações, né, com o diurético venoso, vasodilatador, todo o kit aí para um paciente perfil B, né, que era o perfil dela, e esperar, eu acho que o ecocardiograma vai ser importante para a gente guiar daí para frente as condutas. Então, no seu ponto de vista, obviamente, o paciente com insuficiência cardíaca, início recente, que você vê pela primeira vez na emergência, apesar do sopro mitral muito evidente, se a valvulopatia mitral é a causa ou a consequência de uma miopatia, fiquem abertos, né? A gente não tem esse domínio ainda, e o tratamento inicial é o mesmo, né? Com qualquer outro paciente com insuficiência cardíaca perfil B. Alguém tem algum outro comentário em relação a essa apresentação inicial, algum pensamento em relação à etiologia? Eu teria. Espero que eu pude entender, essa abertura dela foi um quadro muito agudo, pela descrição de que Maurício pontuou. Eu não sei exatamente se eu entendi de forma inadequada. Era uma doente que vinha bem, e de 3 meses para cá ela abriu agudamente descompensada e progrediu rapidamente. Então, em verdade, a partir do momento, se eu entendi de forma correta, Maurício, me corrija, é isso mesmo? Perfeito, Márcia, perfeito. Então, uma senhora de 88 anos, quando abrindo um quadro dessa forma, usualmente, da minha concepção, a gente deve pensar em causas agudas que podem interferir para a abertura de insuficiência cardíaca. Quer seja uma causa isquêmica, quer seja uma causa rítmica, quer seja uma causa infecciosa, ou ela tendo um sopro de insuficiência mitral, como detalhado, quer seja ruptura de alguma cordoalha, alguma coisa que leve a pensar uma descompensação tão rápida dessa forma. É esperado, nos casos de insuficiência cardíaca crônica, que o desenvolvimento e a progressão para um estágio em repouso ela seja mais ao longo do tempo e mais progressiva, e não rapidamente dessa forma, ou como foi apontado aí, apesar das medicações, o médico ela não conseguiu adequadamente tratar a doente. Então, em verdade, eu teria muita curiosidade de ver mais detalhes relacionados ao caso e tentar afastar o máximo possível algo que tenha ocorrido agudamente, que tenha levado ela a descompensar. Ótimo ponto. Então, se ela não teve uma insuficiência cardíaca que passou despercebida para ela e o médico durante todo esse período, o ponto de Márcia é que em 3 meses alguma coisa aguda aconteceu que levou ela a essa descompensação. Como Márcia mencionou, ela teve um evento isquêmico agudo, que gerou insuficiência cardíaca
pela miopatia secundária ou por uma insuficiência mitral isquêmica, ou ela rompeu a cordoalha espontaneamente, ou como secundária é um processo infeccioso. Eu acho que isso passou pela cabeça da equipe, porque Maurício fez questão de mencionar lá que não havia sinais infecciosos, não foi isso, Maurício? Que você disse lá na apresentação inicial. Então, esse é um ponto interessante que o Márcio levanta mesmo. A queixa foi progressiva. Tem alguns pontos aí também que eu gostaria de levantar em discussão. Em verdade, é estranho, tem alguns dados do exame dela que não estão batendo com o quadro que efetivamente está sendo demonstrado, certo? Embora ela tenha chegado saturando muito baixo, a ausculta pulmonar dela, como você bem pontuou, não é muito significativa, ela chegou saturando abaixo de 90, não foi isso? A gente sabe que nos casos de insuficiência cardíaca crônica, a reabsorção líquida pelo sistema linfático, ele faz que isso possa ocorrer, ou deixa estar congesto, e a gente não vê crépitos à ausculta pulmonar, mas um caso tão agudo assim é difícil a gente pensar. Certo? E uma coisa que eu queria comentar é, essa frequência é adequadamente controlada por um doente com insuficiência cardíaca? Grau de frequência aí em torno de 60, 70%, reconhecidamente com insuficiência cardíaca descompensada? Márcia, poderia falar, Dazé? Claro. O Gabiru, boa noite a todos. Veja, uma causa que muitas vezes passa desapercebida, né? A Márcia já até comentou, é a taquicardiomiopatía, né? Às vezes ela é a causa da insuficiência cardíaca, e a gente ausculta um sopro de insuficiência mitral secundária, a dilatação. Isso pode acontecer mesmo com frequência cardíaca controlada. A taquicardiomiopatía não é necessariamente para quem está com FA ou flutter de alta resposta, né? Pode acontecer, e acontece muito frequentemente com resposta controlada. Ou até mesmo taquicardiomiopatía superajuntada, né? Ela tem uma outra causa, uma ruptura de cordoalha e etc. e tal, insuficiência mitral, e a fibrilação atrial ajuda a piorar a disfunção, né? Então, esse é um mecanismo assim, que a gente sempre deve levar em consideração, né? Acho que a Adriana até chegou a comentar, a perguntar se essa FA, qual é o início dessa FA, se tem um evento isocrônico, a piora da insuficiência cardíaca, né? A FA se iniciando juntamente com a piora clínica da paciente, que é uma das dicas, né? Nesse contexto. Obrigado. Ótimo, Alex, excelente. Ricardo Peixoto está aqui no chat perguntando se tem dímero D. Alguém quer comentar o papel do dímero D e por que o Ricardo está preocupado com isso? Entre os debatedores? Fala, Rit. Acho que, no contexto, o dímero dele é interessante, né? No contexto da emergência não dispneia de causa esclarecer, para a gente afastar, tem um valor preditivo negativo muito bom, a gente sabe, para a embolia pulmonar. No contexto dessa paciente, a insuficiência cardíaca, ela realmente salta mais aos olhos. Eu acho que eu não vi aí nos exames, né, Maurício? Tinha algum dímero D realizado nessa paciente, não? Não foi na emergência. Provavelmente, o pessoal guiou-se mais na causa, né, com uma causa cardíaca, né, diante, inclusive, do BNP, apesar do que a gente já comentou, seguiu o caminho. Apesar de que a embolia também pode alterar a BNP, mas eu acho que a clínica dela se julgou mais pela insuficiência cardíaca. Não sei se o Ricardo estava pensando aí, Ricardo, em relação a como a Márcia colocou, que o achado pulmonar dela não era tão exuberante, apesar da hipoxemia, né? Uma coisa que chama a atenção, Richard, eu olhando aqui esse eletro, esses QRS tão pequenos, ela tinha alguma clínica de tamponamento cardíaco, Maurício? Márcia, não. Na descrição da emergência, depois quando começamos a acompanhar o caso, ela manifestou abafamento de bulhas mas não tinha clínica de tamponamento, não. Tinha algum outro flag para amiloidose? Márcia, na princípio não foi identificado não, né? A gente recebeu ela a princípio pela essa clínica, foi atribuído a um quadro de insuficiência mitral descompensada, de uma evolução nos últimos 3 meses, associada a uma fibrilação atrial que fomos atrás para descobrir se tinha sido a causa descompensadora ou não. Então a gente foi avaliar o tempo da arritmia e tudo mais. A amiloidose, nesse primeiro momento, não foi considerado entre diagnóstico diferencial, não.
O papel do dímero D na investigação de dispneia é interessante e eu faço uma ressalva aqui porque é um tipo de exame que é feito com muita generosidade nas emergências e muitas vezes confunde mais do que ajuda. Se você tem a suspeita real de embolia pulmonar ou tromboembolismo venoso, seja qual for, numa probabilidade leve, pequena ou moderada, o dímero D negativo, obviamente, ajuda enormemente. Mas é preciso ter alguma probabilidade de isso ser um evento trombótico venoso, né? Porque o que acontece frequentemente, quando você considera qualquer score probabilístico de diagnóstico de tromboembolismo venoso, a presença de um diagnóstico mais provável do que a tromboembolismo venoso, evidente como insuficiência cardíaca nesse caso, diminui enormemente a possibilidade disso ser embolia pulmonar. Então, o dímero D acaba que confunde. Frequentemente, a gente vê pessoas com dímero D elevado, incidental, e isso confunde o emergencista, e aí, independente de tudo mais, o dímero D elevado começa a deflagrar uma cascata de investigação inapropriada, no meu ver, de eventos trombóticos. Então, é preciso ter cuidado com o dímero D, que tem baixíssima especificidade, então pode gerar confusão também. O Darcy, gostaria de fazer uma colocação. Fale. O raio-x tem achados que não é comum em embolia pulmonar para levar um quadro desse. A gente vê muito vaso aí. Geralmente um quadro de embolia que chama a atenção por dispneia, você vê áreas de rarefação no pulmão por ausência de circulação. Eu gostaria que dentro desse contexto atual da pandemia, se foi pensado que essa paciente que tem insuficiência cardíaca, por uma cardiopatia, que tem uma insuficiência mitral, foi pensado se ela estava infectada por Covid, por causa também desses achados pulmonares. Maurício, houve alguma preocupação com Covid inicialmente? Sim, evidência da pandemia, né? Toda admissão lá na cardiopulmonar é pesquisada ativamente através de tomografia de tórax e PRT-PCR nos pacientes que vão internar. Então, o PCR para a Covid dela veio negativo depois de algumas horas da admissão, né? E, se eu não me recordo, na tomografia de tórax, eu acabei não contemplando aqui na apresentação, não tinha aspectos sugestivos de infecção viral em atividade, tá? Somente sinais de congestão pulmonar. Tá certo. Beleza. Eu acho que estamos todos ansiosos para ver o ecocardiograma, né? Eu vou pedir a Fábio Soares que me diga como é que o eco pode ser útil numa situação dessa e aproveita e já fala qual foi o resultado do eco dessa paciente. Não sei se nós temos imagens. Temos imagens do próximo, Zé. Talvez Maurício tenha uma sequência ainda a seguir, depois a gente comenta a respeito. Isso. Bom, então, foi realizado um ecocardiograma transtorácico, ainda em sala de emergência, um eco que chamava atenção, destaquei aqui em vermelho, uma fração de ejeção preservada do ventrículo esquerdo, diâmetros ventriculares também normais e um aumento importante do átrio esquerdo pelo volume indexado. O ventrículo esquerdo tinha função global preservada, sem alteração segmentar, e o ventrículo direito também tinha uma função global preservada. A estrutura valvar aórtica e pulmonar não chamava atenção. A válvula mitral tinha calcificação do anel posterior com prolapso da cúspide posterior, imagem suspeita de ruptura de cordoalha, com insuficiência excêntrica de grau importante dirigida ao septo interatrial, com fluxo reverso na veia pulmonar superior esquerda. E a válvula tricúspide mostrava uma dilatação moderada do anel valvar, com insuficiência importante ao Doppler. Como conclusão desse primeiro eco realizado em sala de emergência, prolapso da válvula mitral com insuficiência de grau importante, classificação de Carpentier 2, insuficiência tricúspide grave funcional, aumento importante de ambos os átrios e hipertensão pulmonar, estimada uma pressão histórica de artéria pulmonar em 80 milímetros de mercúrio. O derrame pericárdico era de grau leve, Márcia, você que perguntou sobre o tamponamento, e a função sistólica biventricular era preservada. Então, para resumir a nossa lista de problemas, se me permitem, ou querem comentar o eco, Fábio vai comentar na sequência. Confere? Pronto. A gente colocou um paciente com insuficiência cardíaca, 88 anos, insuficiência cardíaca secundário a uma insuficiência mitral importante por degeneração mixomatose e ruptura de cordoalha, uma fibrilação atrial. Nesse tempo, a gente revisou o histórico clínico da paciente, ela tem mais de 2 anos de acompanhamento na cardiopulmonar,
e há pelo menos 2 anos ela vem em fibrilação atrial. Com esse diâmetro de átrio esquerdo e com esse volume de átrio esquerdo, o tratamento ambulatorial vinha sido focado na estratégia de controle de frequência cardíaca. Então, foi considerado como uma fibrilação atrial permanente. Classificação de Chades-Vasque, ela pontuou 5 pontos. Doença renal crônica não dialítica, estágio 3, com clearance de creatina de 34 ml por minuto, obesidade grau 1 e hipertensão. Só uma coisa, né, Maurício? Hit. Você voltando no eco, acho que aí fala já que o motivo da descompensação, não sei o que Márcia comentou, de algum fator mais agudo, porque os diâmetros desses ventrículos não eram tão exuberantes, né? Percebe? Não era um coração tão remodelado, a fração de ejeção ainda preservada para o quadro. Então, nesse momento aí, com o eco, fala mais a favor que do quadro, como acho que Márcia vinha comentando, de que algo mais agudo nesses 3 meses aconteceu, né? Para ter, tudo bem, ela já tinha fibrilação atrial, mas algo mudou realmente nesses 3 meses. Então, essa ruptura pode ter sido aí um fator descompensador, né? O aspecto do eco ele é bem compatível com a doença valvar primária, realmente, né, de doença mixomatose e sugestiva de uma ruptura de cordoalha, mas também há de sempre levar em conta a possibilidade de uma insuficiência mitral sobreajuntada aí de origem atrial, pela fibrilação atrial, o que justifica, inclusive, átrios gravemente aumentados, desproporcionais aos ventrículos, bem como de doença restritiva, né? A gente tem átrios muito aumentados, um ventrículo um pouco hipertrofiado, com baixa voltagem. No entanto, o strain dessa paciente não sugeria nenhum aspecto de amiloidose. Então, o eco aqui, Fabinho, me complete se eu estiver falando alguma coisa não muito verdadeira. O eco aqui ajuda enormemente na definição etiológica da insuficiência cardíaca, né? A ausência de disfunção ventricular, a ausência de achados de alteração de contralidade, alterações contráteis segmentares, a evidente alteração estrutural da válvula mitral, aponta para uma doença mitral primária da válvula e não uma doença funcional, apesar de haver a insuficiência mitral secundária de origem atrial, cada vez mais reconhecida pela dilatação do anel pelo aumento atrial. Então, pode haver 2 mecanismos aí subjacentes, mas acho que o eco traz um entendimento mais claro sobre a etiologia da insuficiência mitral, apontando cada vez mais para uma doença primária da válvula mitral mixomatosa. Como disse Márcia, provavelmente, mesmo que houvesse algum grau de insuficiência mitral prévia, ela deve ter rompido alguma dessas cordoalhas há 3 meses atrás ou 4 meses atrás, quando ela passou a apresentar sintomas de insuficiência cardíaca mais evidente. É esse o entendimento de todo mundo? Ou alguém tem uma visão um pouco diferente? Acho que sim, Dazé. Esse átrio dela grande é que segurou ela esse tempo, esses 3 meses, se foi efetivamente a ruptura de cordoalha, né? Isso, inclusive, da margem à chamada atualmente tão discutida e falada, e digo discutida porque nem por todos é aceita, da possibilidade da desproporção, né? Da proporcionalidade da insuficiência mitral. Isso é uma insuficiência mitral desproporcionada, ou seja, onde eu não tenho cavidades tão aumentadas, ventriculares, para um orifício regurgitante tão aumentado, estão sugerindo que realmente algo estrutural e mais agudo tenha acontecido. Todos familiarizados com esse conceito de desproporção entre a lesão mitral e o grau de remodelamento ventricular, isso vem sendo usado muito. Tem estudante e residentes, se vocês pudessem esclarecer, fica melhor. Pronto, Fabião. Então, essa é uma situação que vem sendo utilizada até como guia terapêutico, normalmente em situações em que em insuficiência mitral secundária a uma miocardiopatia, para definir qual é a probabilidade, teoricamente, a probabilidade de melhora do paciente, de benefício do paciente na correção da válvula mitral no contexto de uma miocardiopatia subjacente. Você pode trazer coisas mais específicas aí, Fábio? Sim, isso é uma classificação que surgiu depois da publicação do COAPT e do MITRA-FR, justamente que foram trabalhos que avaliaram a eficácia com relação à internação e mortalidade dos sentidos do implante de MitraClip. E os estudos tiveram, apesar de a população relativamente parecida, eles tiveram resultados diametralmente opostos. Então, uma das explicações para que existisse essa disparidade dos resultados é que os ventrículos no grupo do MITRA-FR eles eram muito dilatados e acompanhavam, portanto, o orifício regurgitante mitral, ao contrário dos
que tinham ventrículos muito menores, apesar de insuficiência mitral muito grave, cuja intervenção era capaz de impedir a evolução natural da doença do ventrículo esquerdo. Então, isso caracterizou como ser proporcionado ou desproporcionado. Então, quanto mais o ventrículo mais dilatado com insuficiência mitral grave, mais proporcional a cardiomiopatia subjacente. Quanto menor o ventrículo associado a uma valvopatia mitral grave, mais desproporcional é essa insuficiência mitral. E, portanto, esse último grupo se beneficiaria teoricamente, mais de uma intervenção na válvula que teria alguma alteração estrutural mais primária, não decorrente da miopatia, né? Esse é um entendimento que faz todo sentido na minha cabeça, apesar de haver discordância e muita polêmica em torno desse parâmetro como guia absoluto para definição terapêutica, né? Muito bem. Então... Boa noite. Tonison, diga aí. Tudo bem? Maurício, você acompanhava essa paciente previamente ou você começou a acompanhar ela na admissão, após a admissão? Conheci ela na internação e acompanhei ela na internação. Depois fiz seguimento do caso também, mas previamente não conhecia não, Tunis. Não, que eu te pergunto isso em relação à ausculta cardiovascular, né? Porque se você tem um acompanhamento prévio e tem uma ausculta, vamos dizer, inocente em relação ao ponto de vista de sopro, e o paciente evolui com sopro mais audível, grau 3, e associado a uma insuficiência cardíaca, né? Isso aí você pode associar as duas coisas. Ficaria mais fácil, né? Você associar a descompensação por uma lesão valvar, por uma ruptura de cordoária, como é o caso aí. Mas só se você tivesse uma ausculta prévia, bem documentada e bem estabelecida no prontuário, né? Olha, a gente vai voltar ao ponto central do caso, que me parece ser a escolha da estratégia terapêutica da valvulopatia mitral, nesse contexto, mas, obviamente, num caso com esse descompensado na emergência ou internado, a gente precisa cuidar da paciente primeiro. Então, Maurício, você podia dar uma evolução rápida de como ela se comportou no hospital com a terapia inicial e depois a gente passa para a discussão mais definitiva do caso? Perfeito, Dazi. Tem um resuminho aqui em cima, tá? 88 anos, insuficiência mitral de etiologia valvar, refratária à terapia medicamentosa ambulatorial por prolapso da válvula mitral, fração preservada, hipertensão pulmonar, FA permanente renal crônica. Ela passou 4 dias internada nessa primeira internação. O foco do tratamento foi diurético terapia, objetivando o balanço hídrico negativo. Ela negativou um total de 3.300 ml durante a internação, manteve a função renal estável, teve uma melhora significativa do quadro com a furosemida venosa, melhorou os sintomas de congestão, conseguiu desmamar o oxigênio, melhorou o edema de membros inferiores e recebeu alta hospitalar depois de 4 dias. Com relação à prescrição da admissão, foram feitos alguns ajustes terapêuticos em relação à prescrição de alta. O bisoprolol ela saiu com a dose um pouco menor do que ela foi admitida, tinha uma frequência cardíaca ali mais de 60, beirando abaixo de 60 batimentos por minuto. A gente acabou sendo um pouquinho mais permissivo nesse sentido. O sacubitril valsartana, uma vez que foi identificado que não havia disfunção ventricular esquerda, né, e foi trocado por um antihipertensivo, ficou com valsartana. A furosemida precisou ser aumentada para alta hospitalar, deixou ela com 3 comprimidos ao dia na tentativa de conter os sintomas ambulatoriais para ela não reinternar. E a hidroxitabana foi corrigida para o clearance de creatinina para a dose de 30 miligramas. Além disso, foi prescrito e orientado a restrição hídrica de 1.000 ml em 24 horas. Algum comentário? Eu tenho sim. O eco dela já seca, a insuficiência tricúspide ficou como e a PSAP? A gente fez ambulatorial, Márcia. Se você permitir, na sequência a apresentação de Fábio. É o eco transesofágico ambulatorial já para avaliar a proposta terapêutica. Dazé, eu tenho uma pergunta também. Pois não, Diogo. Fábio trouxe muito bem o conceito de insuficiência mitral desproporcional e proporcional que foram originadas do estudo COPT-MITRA. Mas, como foi falado bem, esse é um estudo de média de fração de ejeção de 31%. Essa paciente se aplica mais ao estudo Everest. Vocês acham que a gente pode extrapolar esse conceito de proporcional e desproporcional para um paciente com fração de ejeção preservada? Porque eu interpreto como uma IC-FEP barra valvar. Ou vocês acham que puramente uma paciente funcional, uma IC aguda, com a ruptura de corda, isso já seria um motivo de intervenção? Então aqui eu trago essa discussão aí e abro para os debatedores se aplica a essa paciente ou, por si,
ela já merece uma intervenção? A gente vai discutir exatamente isso agora, mas você tem razão. O conceito de insuficiência mitral proporcional ou não proporcional foi mencionado aqui en passant, só porque é um conceito interessante, mas ele se aplica realmente no contexto de insuficiência mitral secundária, para ajudar na definição do potencial benefício da intervenção. O paciente que tem doença primária da válvula, como essa, claramente, uma doença estrutural muito evidente, com ruptura de cordoália, esse não é um conceito que se aplica nem ajuda, no meu entendimento, te ajuda a definir nada. De acordo, Fábio? Sim, a classificação, na verdade, não seria para balizar a intervenção, para dizer que sim ou que não. Na verdade, é apenas para justificar um dos motivos de ter essa não dilatação do ventrículo esquerdo. Obviamente que também pode ter sido um quadro mais agudo que tenha acontecido a ruptura, mas do ponto de vista fisiopatológico, ela se encaixa, mas não para guiar o tratamento, como nos pacientes do MITRA-FR e do COPT. Um outro comentário que eu acho que é pertinente na avaliação ecocardiográfica, várias pessoas mencionaram o fato do coração não estar evidentemente dilatado e a fração de ejeção está normal. Uma ressalva na avaliação desses parâmetros em mulheres pequenas, especialmente também em pessoas que têm uma valvulopatia mitral, então, na avaliação da fração de ejeção. Então, uma mulher pequena, um ventrículo de 50, o IMC, acho que a superfície corpórea dela era 1,8, então talvez 5 não seja absolutamente normal. Indexar esse diâmetro talvez ajude a gente a definir um pouquinho melhor a proporcionalidade desse ventrículo em relação ao tamanho dela. E a fração de ejeção, lembre que é um índice de avaliação da contratilidade extremamente dependente da carga ventricular, e no contexto de aumento de sobrecarga volumétrica, como na insuficiência mitral, a fração de ejeção não reflete exatamente a contratilidade, apesar de estar em 70%, mas às vezes em níveis aparentemente normais, acima de 55%, há disfunção contrátil que não pode ser estimada pela fração de ejeção. Então, são só algumas ressalvas na avaliação desses índices ecocardiográficos. O ponto central aqui, o Diogo levantou a bola aqui, é a definição do que a gente vai fazer com essa válvula, né? E Maurício já entregou o ouro, dizendo que já fez um eco transesofágico, mas acho que todos concordam que a avaliação morfológica dessa válvula é fundamental na definição de se nós faríamos uma intervenção e que tipo de intervenção nós faríamos. Então, Maurício, acho que a gente pode evoluir para esse dado que você entregou. Ela teve alta compensada e teve um eco transesofágico marcado ambulatorialmente, correto? Correto, Dazé. A gente, durante a internação, a gente chegou a avaliar a possibilidade, considerando como uma valvulopatia primária, né, a possibilidade do tratamento cirúrgico. Então, a gente calculou os Euroscore e o STS aqui que eu vou apresentar para vocês. O Euroscore com 5,9 de mortalidade, agora considerando uma cirurgia eletiva, né, se a gente colocar como uma cirurgia de urgência, ainda na internação, e se a gente colocar a classe funcional aqui entre 3 ou 4, isso varia de 5,9 a 10,1 de mortalidade pelo Euroscore. O STS também ficou com esses valores aqui de 6,71 de mortalidade e 30,1 de morbidade. Nós usamos um score clínico de fragilidade na internação, é um score usado com frequência para pacientes demenciados, que nós adaptamos para fazer uma avaliação um pouco mais simplificada. A gente considera como uma fragilidade moderada, dependente para atividades fora do domicílio, dependente para atividades de manutenção da casa. Ajuda para tomar banho, alguma assistência para se levantar e para trocar roupa. Tá? Então, ficou com score 6 aqui de fragilidade. Então, nesse sentido, ela foi de alta hospitalar. Nós ponderamos o risco cirúrgico com a fragilidade da paciente, além, é claro, de ser uma paciente quase nonagenária, né? E, nesse sentido, a opção cirúrgica ela foi vista em segundo plano. A gente preferiu estudar a anatomia valvar para ver se havia possibilidade de ser feito algum procedimento intervencionista percutâneo, tá? Daí que foi feito o contactado médico assistente dela sobre essa possibilidade e aventada essa possibilidade de MitraClip. Ela foi de alta hospitalar com programação do eco transesofágico ambulatorial. E aí, Fábio pode apresentar para vocês. Fabinho, antes de você apresentar o eco, eu vou puxar a Vanilma para essa discussão, porque
Obviamente, a paciente tem um alto risco cirúrgico somente pela idade, né? É difícil indicar uma cirurgia num paciente, uma lesão regurgitante, uma mulher de 88 anos, mas, de qualquer forma, as técnicas cirúrgicas mais modernas, o trauma cirúrgico é muito reduzido, apesar de ainda ser uma cirurgia cardíaca, mas eu queria chamar a Vanilma para ele trazer algumas informações para a gente em relação a que abordagem cirúrgica seria feita num paciente como esse, né? Olhando uma válvula como essa, e o que é que a gente poderia implementar de técnica cirúrgica que reduziria o risco de complicações e aumenta a chance de desfecho positivo. Vanilma, você está aí, né? Estou por aqui. Boa noite a todos. É uma alegria grande estar compartilhando essa noite com todos vocês. E trata-se de uma paciente muito especial. O subgrupo de octogenários, dentro do grupo dos idosos, sempre é um grupo que traz bastante preocupação. Hoje em dia, a gente tem uma tremenda ferramenta, que é a avaliação do Freud desses pacientes, e que determinam uma avaliação muito mais adequada de que tipo de paciente a gente vai abordar e que tipo de abordagem a gente vai realizar. Quando a gente avalia a paciente como um todo, é uma paciente que já tem uma alteração mitral importante da própria válvula, é uma paciente que já tem uma alteração da função renal, é uma paciente pequena e simplesmente por ser mulher já tem um índice maior de sangramento e por ser renal crônica também. Para que a gente possa avaliar adequadamente, seria necessário, do ponto de vista de avaliação cirúrgica, primeiro, um ecotransesofágico para a gente ter a exclusão, digamos assim, de uma possibilidade de mitral clip, para que a gente possa ir para uma atitude cirúrgica. Uma avaliação com angiotomografia de vasos cervicais, aorta torácica, abdominal e dos vasos pélvicos, para ver a integridade da anatomia da aorta e verificar a possibilidade de uma cirurgia minimamente invasiva. E dentro disso tudo, excluir também a possibilidade de doença coronária. Então, é uma abordagem já um tanto quanto mais invasiva do ponto de vista de exames, para que a gente possa avaliar. Do ponto de vista de cirurgia minimamente invasiva, nesses pacientes com função ventricular normal, mas com alteração da função renal, que é um dos fatores preditivos de má resultado nos pacientes idosos, a gente ainda tem uma possibilidade de determinar uma lesão inflamatória menor e, se não houver doença coronariana e se tiver uma angiotomografia com a integridade dessa anatomia de aorta, a gente pode fazer uma cirurgia minimamente invasiva com suporte na literatura de bons resultados, mesmo nessa faixa etária de pacientes. O que é a cirurgia minimamente invasiva? Qual é a técnica exatamente, só para a gente ficar sabendo o que é que você está falando? A cirurgia minimamente invasiva, a gente não pode confundir em cirurgia minimamente invasiva um corte pequeno no quarto espaço intercostal direito. Existe uma série de conceitos de avaliação. A extracorpórea é uma extracorpórea determinada por via femoral. Quando existe um impeditivo de que a gente aborde a artéria femoral para ter o fluxo arterial, a gente vai em busca da artéria subclave direita, para que a gente possa fazer a infusão do retorno arterial da máquina. Do ponto de vista de extracorpórea, o conceito de extracorpórea é o mesmo, porém com um fluxo muitas vezes mais baixo, em hipotermia, e a proteção miocárdica é uma proteção miocárdica que geralmente no idoso a gente usa a solução de Theonito, porque a solução da Brett Schneider, que é o custodiol, determina uma vasoplegia importante nesses pacientes, podendo ter uma certa dificuldade no pós-operatório em termos de manutenção de pressão arterial. Vanilma, então, extracorpórea periférica sem clampeamento tradicional da aorta, acesso no quarto espaço intercostal direito, vídeo assistida, abordagem da válvula pelo átrio direito, septo e átrio esquerdo ou átrio esquerdo direto? Não. A abertura é feita através do átrio direito. Se a gente vai mexer na tricúspide, você pode abordar um pouco mais alto a incisão e pela cirurgia, através da tricúspide do septo interatrial, você trata a tricúspide e trata a válvula mitral desse paciente. Se a aorta for normal, vai ser feito o clampeamento da aorta e a injeção de solução cardioplégica na raiz da aorta. Quando a aorta tem alguma calcificação que impeça esse clampeamento, a gente baixa a temperatura, provoca a fibrilação
e opero o paciente em fibrilação hipotérmica, desde que esse paciente não tenha insuficiência da válvula aórtica. Beleza. Olá, Fabinho. Veja esse eco aí. Autoriza eu poder compartilhar a tela, Zé, por favor? Tem que... Maurício, descompartilhar. Maurício, descompartilhar. Estou tentando. Já foi, né? Já foi? Vocês veem minha tela? Perfeito, Fábio. Então, vamos lá. Então, eu vou ser um pouco mais rápido no eco transofágico, focar no que é mais importante, como para o que foi guiado, para a gente poder ganhar um pouco mais de tempo. Então, começando aqui só com o transtorácico, é um paciente com a janela transtorácica de difícil, mas aqui a gente pode ver um ventrículo com a função sistólica ventricular esquerda preservada, uma insuficiência mitral bastante excêntrica, dirigida anteriormente para a aorta. Veja que ela tem um fenômeno chamado display, que é esse espalhamento, que normalmente costuma estar associado a quadros de prolapso laterais, seja lateral, quero dizer, seja ele muito medial ou seja muito lateral. Ao nível do 4 câmaras, a gente vê aqui no átrio esquerdo muito aumentado, a gente não vê um refluxo mitral no 4 câmaras convencional. Quando a gente vai para um corte 5 câmaras, a gente observa um fluxo completamente dirigido anteriormente no sentido do septo interatrial. Átrios realmente bastante aumentados, a hipertensão pulmonar compatível ainda, a insuficiência tricúspide de grau moderada, Márcia, nesse dia. Essa paciente, nesse momento, conseguia tolerar um decúbito em torno de 30 graus, usando grande quantidade de diurético. O ritmo irregular, a gente vê uma onda de velocidade uma velocidade de onda do fluxo mitral de 1,6, também compatível com insuficiência mitral de grau grave. Quando a gente vai para o transesofágico, o que a gente observa aqui no corte 4 câmaras, que ela tem um prolapso significativo da cúspide P2, a qual é espessada, e se vocês observarem aqui na pontinha, existe uma ruptura de uma cordoalha. Aqui no corte comissural, mostrando que a dilatação do anel não é tão significativa. Realmente não existe um componente significativo atrial para piora da insuficiência mitral. Ela é primariamente primária. Aqui, mais uma vez, a gente vê a zona de aceleração do refluxo mitral totalmente dirigido para o septo, como a gente viu lá no transtorácico, e para a aorta, portanto, dirigida medial e anteriormente. Quando a gente vai analisar no eco tridimensional, na visão unface, na visão do cirurgião, onde a gente tem a aorta aqui às 12 horas, a auriculeta esquerda às 9 e o septo às 3, a gente pode observar o prolapso significativo dos componentes P1 e P2, sendo que P3 está na coaptação normal, aqui a gente vê mais claramente, e ao inverter a visualização, a gente vendo da perspectiva da aorta, a gente pode ver que o prolapso de P2 é ainda mais significativo de P1, o que justifica o direcionamento do jato na direção da aorta e do septo. Então, esses seriam os achados dessa válvula mitral, compatível, portanto, com a doença primária. Aqui a gente consegue ver os orifícios regurgitantes, né? Eles se unem praticamente como um só, que é o do prolapso de P1 e P2, mas seriam os regurgitantes reais são estes. Então, como o exame foi feito para a perspectiva de uma avaliação de mitra clip, além da análise da válvula mitral, a gente precisa analisar outras estruturas que estão intimamente relacionadas ao procedimento. Como é um procedimento feito por punção transeptal, é importante avaliar se não existe fibrose do septo muito hipertrofiado, com hipertrofia lipomatosa, ou qualquer condição que dificulte a punção, como válvula de Eustáquio muito exuberante. E nesse caso, o que a gente observa é um trajeto de um forame patente com um septo duplo. A gente vê aqui o septo secundo e o septo primo bastante afastados, e que a administração de salina agitada, a gente vê muito pouca passagem de contraste para as câmaras esquerdas, denotando, portanto, um aumento muito significativo de pressão atrial esquerda. Com a paciente, a gente não consegue fazer necessariamente uma manobra de valsalva real. Quando a gente faz um tridimensional do septo interatrial, isso aqui é visto pela perspectiva do átrio esquerdo, a gente vê que o túnel é imenso, ela tem uma boca de saída no ventrículo, no átrio esquerdo, enorme. Não justificaria a ausência de contraste. E o que é que poderia justificar ter uma boca de septo tão aumentado assim, de um septo duplo, sem passagem pelo septo interatrial? A gente viu que a insuficiência mitral é toda dirigida medialmente e anterior. Veja que o refluxo mitral, ele divulsiona o septo. O forame oval funciona, ele é funcionalmente uma comunicação interatrial. Então, ele é responsável por divulsionar o septo interatrial e todo o refluxo ir para dentro do ventrículo esquerdo, o átrio direito.
contribuindo ainda mais para o aumento da cavidade do átrio direito, aumento da hipertensão pulmonar. Veja nessa imagem inferior que, ao pular uma manobra de valsalva, comprime o abdômen, diminui o retorno venoso, injeta salina agitada, levanta o braço direito com pressão, injeta em pressão e solta o abdômen para poder aumentar o retorno venoso e aumentar então a pressão do átrio direito. Veja a quantidade de microbolhas que passa nessa quantidade aqui agora. Soltou o abdômen, então realmente é um forame oval, funcionalmente como uma comunicação interatrial causada pelo jato da insuficiência mitral de estar completamente direcionado para o septo interatrial. A insuficiência tricúspide dela era moderada e funcional, causada realmente por dilatação do anel e pela hipertensão pulmonar. Então, as informações necessárias para a análise de mitra clip da paciente ser ou não candidata, a gente tem que ela tem uma área valvar calculada de 4,2, utilizando a topometria, a área valvar calculada pela planimetria tridimensional. O anel não é tão dilatado, no entanto, ele perde um pouquinho o formato de cela e ele fica um pouquinho mais arredondado, porque o diâmetro anteroposterior está mais aumentado. Gradiente de 3,8, portanto, menor do que 4 milímetros. Tem um flare gap, ou seja, o quanto de tecido mitral que se projeta para o átrio esquerdo é de 5 milímetros, a maior altura. O flare width, que é a largura desse flare, é de 9,7 milímetros, 13 milímetros. A cúspide posterior mede 9,7 e a espessura, a maior espessura medida dessa cúspide ao nível de IP2 foi de 5 milímetros. Portanto, trata-se de uma paciente de uma válvula que é compatível ou ela é para mitra clip, acometendo, portanto, A1 e A2, não havendo comprometimento de comissuras. Conclusão, uma insuficiência mitral de grau grave, primária, Carpentier 2, por um prolapso e ruptura de cordoalha relacionada a P2. Existe um patente com septo duplo, que funcionalmente é uma comunicação interatrial, uma hipertensão pulmonar, uma insuficiência tricúspide funcional de grau moderado e aumento grave de ambos os átrios. Fabinho, eu sei que o foco, dado o alto risco cirúrgico dessa paciente, o foco foi na intervenção, na possibilidade de fazer uma intervenção percutânea, mas se essa paciente tivesse 20 anos a menos, uma das informações que o cirurgião gostaria de ter, e o médico assistente também, é de qual é a probabilidade de uma plastia bem sucedida no caso desse. A válvula mitral não me pareceu muito degenerada e tinha um prolapso bem focal, envolvendo 2 segmentos do fluido posterior, né? Então, qual é a chance de uma plastia bem sucedida na mão de um cirurgião bom como o Vanilma? Exatamente. É uma paciente, é uma válvula que também seria pliável, digamos assim, para plastia, já que tem poucos acometimentos de todas as cúspides, a gente não tem um fenômeno de Barlow, não tem degeneração do restante das cúspides, não tem acometimento anterior, não tem acometimento comissural e se restringe basicamente ali a P1 e P2. Então, seria também uma válvula que possivelmente, talvez, precisasse ressecar um pouco de tecido. Talvez a história o que Vanilma tanto cita sobre o no-touch, talvez essa aí precisasse realmente ter um pouco, muito de tecido redundante, principalmente de P2. Beleza. Então, Rich, a gente podia ter preparado um survey, né? Uma pesquisa agora para o pessoal votar. Uma enquete, né? Mas dá para fazer aqui rapidinho. Dá mesmo? O pessoal votar em um e outro? Deixa eu tentar aqui. Alguém tem, enquanto o Rich está preparando, alguém tem algum comentário específico sobre a apresentação do ECO, sobre o caso como um todo? Oi, Dazé. Matheus. Diga, Matheus. Boa noite. Fantásticas imagens de Fábio. Eu vou aproveitar um pouco mais ele aí para fazer uma pergunta. Eu vou estender a sua pergunta. Você fez uma pergunta pensando na possibilidade de uma plastia, né? E ele mesmo falou que foi feito com o objetivo também do tratamento, de avaliação do tratamento percutâneo. Uma das coisas que a gente se preocupa quando a gente vai fazer o tratamento percutâneo é o percentual de sucesso do procedimento, e um dos critérios para que você considere o procedimento bem-sucedido é a ausência de um gradiente, tentar predizer se o paciente vai ficar com um gradiente significativo ou não após a clipagem dos folhetos, né? E aí tem alguns parâmetros ecocardiográficos de predição para isso, né? Que é uma das poucas coisas que tem, porque o resto tudo são premissas clínicas, né? E a gente sabe que esse paciente tem um alto risco para as duas coisas, tem uma hipertensão pulmonar importante, o STS, o Euroscore e tal. Mas como parâmetro ecocardiográfico tem a questão do diâmetro, né?
medial lateral, a questão do orifício também valvar. Eu queria saber de Fábio se essa paciente tem preditores bons ecocardiográficos para clipagem. Sim, um dos critérios principais é uma ausência de um gradiente já significativo, mesmo que seja de estenose leve em repouso, tem que ter essa ausência, essa paciente tem um gradiente menor do que 5, sendo que ela tem 3,8 hoje de gradiente com grande paciente pequena. Então, algum componente desse gradiente também é por hiperfluxo, não por estenose real, mas por estenose relativa. Ela tem diâmetros, medido ao corte comissural, um diâmetro de 0,5 centímetro. Então, assim, não é um anel gravemente dilatado. Então, é aquela paciente que, após colocar um primeiro clipe, se for necessário um segundo, a gente tem que avaliar no intraoperatório a possibilidade de um segundo, pelo risco de desenvolver uma estenose a partir do segundo clipe. E o fato de ser localizado em segmentos próximos, portanto, P1 e P2, também isso diminui o risco de ter estenose após o procedimento. Fabinho, boa noite, gente. Uma pergunta para você. Com relação ao FOP dela, né? Funcionalmente virou uma CIA com chance esquerda, direita. Você acha que isso pode tê-la protegido com relação à congestão pulmonar, um quadro mais grave? Né? A gente sabe, inclusive está em estudo isso, que você criar uma comunicação interatrial em pacientes com insuficiência cardíaca, com fracionalização preservada, né? Isso pode melhorar esses pacientes do ponto de vista sintomático, de qualidade de vida. Está em estudo isso, né? Essa paciente tinha um FOP e o aumento da pressão arterial esquerda fez o shunt, parte do volume regurgitante, ir para o lado do ato direito. Pode tê-la protegido? Acho que nesse caso especificamente talvez não, porque ela vem cursando com hipertensão pulmonar significativa e um dos motivos da admissão dela também foi clínica de insuficiência cardíaca direita, né? Apesar de não ter disfunção ventricular direita. E possivelmente pelo quadro agudo, que isso deve ter rompido e ter divulsionado, eu acho que essa CIA é recente. Tipo assim, funcionalmente como CIA é recente, está divulsionando aquele septo ali, isso talvez seja recente, porque caso não fosse, esse ventrículo direito estaria muito mais aumentado, porque era uma CIA de amplo fluxo. Dazé, a enquete está rolando aí, eu não sei se está aparecendo para ti, porque você está como anfitrião. Tá. Acho que quem votou, né? Nós temos 53 votos por enquanto, 54, você está votando ainda, então. 54, 55, dá uns 30 segundos aí para votar, a gente termina, certo, Márcia? Não vou atrasar muito, não. Mas é legal ver o resultado da enquete. Vou estar acelerando os votos aqui, viu? Boa noite. Não quero nenhuma abstenção. Bora, pessoal, vota aí. Faltam só 20 pessoas. Se posicionem. A gente só vê a quantitativa aqui, não vê quem votou não, né, Dazé? Não vê quem. É anônimo, pode ficar tranquilo. Tá anônimo, eu garanto que eu quiser. Eu coloquei anônimo aqui, viu? Enquanto o pessoal está terminando de votar, Marcos, você queria dar uma palavra? Os cirurgiões votaram em cirurgia, essa é a única certeza que eu tenho. Boa noite a todos, é um prazer estar com vocês, vários amigos aí reencontrando aqui nessa sessão. Eu queria fazer uma pergunta já pegando esse gancho aí da Zé, se esse paciente realmente fosse mais jovem, com um perfil de risco mais ameno para uma cirurgia cardíaca, eu vejo essa paciente com várias questões e que são hoje dúvidas para a cirurgia cardíaca. Então, uma paciente que ela se apresentou com uma insuficiência mitral grave, isso não é dúvida, degenerativa, parece muito uma deficiência fibroelástica, não uma doença de Barlow, propriamente dita, no espectro da doença, associada a uma insuficiência tricúspide, que inicialmente era grave e passou a ser moderada. No exame de avaliação, apareceu uma CIA funcional, né? E, além disso, ela tem uma fibrilação atrial com um átrio de 58. Então, são questões que, caso essa paciente fosse para uma cirurgia cardíaca, eu queria ouvir Dr. Vanilma em relação à tática operatória. Se ele trataria as duas válvulas, ela passando a ser moderada, essa é a primeira questão. Se ele remodelaria essa tricúspide com anel, é a primeira pergunta. Se ele trataria essa CIA funcional e se ele aplicaria com o átrio de 58 um tratamento também para fibrilação atrial, obviamente, claro, se essa paciente tivesse um perfil de risco mais adequado. Obrigado, meus amigos. Beleza. Eu vou, antes de passar a palavra para a Vanilma, deixa eu só mostrar. Mostra aí, Rit, o resultado da enquete. Eu não sei como é que mostra aqui, não. É só finalizar, é? Encerrei.
Compartilhar, vou compartilhar aqui. Beleza. Todo mundo está vendo? Então, todos vendo, né? Então, você veja... Muito boa a enquete. 90% das pessoas votaram, foram 61 votos, 84% a favor do MitraClip, 6 votos apenas, 8% em favor da cirurgia, e, interessante, eu vou votar aí, 6 pessoas votaram, 8% votaram pelo tratamento clínico exclusivo. Então, acho que a gente vai voltar a discutir isso aí para a gente finalizar a discussão. Então, eu vou abrir essa discussão, começando pelos nossos debatedores, nosso intervencionista, nosso cirurgião, para comentar a sua indicação para esse paciente específico e por quê. Nilma, você quer começar respondendo o Marco ou eu começo? Depois a gente evolui para a técnica, para a pergunta de Marco Guedes. Vamos focar um pouquinho na indicação, depois a gente detalha os detalhes técnicos. Eu recebi essa paciente para avaliação em consultório, né, indicada pelo médico assistente dela, e após o internamento, né, e ela chamava a atenção o estado fragilizado que ela se encontrava, e a família marcava muito, chamava muita atenção para a relação da fragilidade com a descompensação clínica dela nos últimos 3 meses. Né? Então, ressaltavam que antes desses 3 meses, ela era uma senhora, apesar da idade avançada, que tinha uma boa autonomia, deambulava bastante, né? Tinha uma vida funcionalmente boa, apesar dessa idade avançada, e que a doença realmente limitou bastante do ponto de vista funcional e de qualidade de vida. Né? Ela era uma paciente que estava oscilando entre classe 3 e classe 4, já depois do internamento, com 4 comprimidos de furosemida. Esse eco que o Fábio fez foi com 4 comprimidos de furosemida. Depois do eco, nós aumentamos para 5. Ela não conseguia dormir se não fosse sentada, e malmente dormia, e estava se alimentando mal e já perdendo peso, né, perdendo massa magra. Então, era uma paciente que estava definhando, a filha me ligava constantemente, dizendo que tinha medo de perder a mãe. Né? Então, era uma paciente muito grave e visivelmente comprometida por essa insuficiência cardíaca relacionada à insuficiência mitral grave dela. Né? Então, eu não tive muita dúvida com relação a essa paciente, principalmente depois do eco transesofágico. Né? Era uma paciente de alto risco cirúrgico. Após o eco, nós vimos que o procedimento do MitraClip parecia ser factível, né, do ponto de vista anatômico, e com um baixo risco relacionado ao procedimento. Então, não tive muita dúvida em relação à indicação. Eu vou fazer uma provocação aqui para Fábio. Primeiro, a primeira parte do seu comentário, acho que ilustra, identifica as razões pelas quais o tratamento clínico exclusivo não seria tão razoável no caso dela. No caso dela, porque ela se mostrou refratária, claramente refratária, mas numa mulher idosa que tem uma lesão regurgitante sintomática e que alto risco cirúrgico, não seria assim, despropositada um tratamento clínico exclusivo, mesmo entendendo que o ideal seria consertar a válvula, tendo em vista a idade avançada, a expectativa de vida. Então, controlar os sintomas de uma lesão regurgitante é possível fazer e é razoável fazer numa pessoa que tem um risco cirúrgico muito alto. Nesse caso, nós estamos lidando com uma paciente sintomática refratária. Então, alguma medida além do tratamento farmacológico precisaria ser feita. E aí a minha provocação para a Fábio é o seguinte: o tratamento com MitraClip é um tratamento bom o suficiente? Onde está a literatura que mostra que o MitraClip é eficiente tanto na resolução da insuficiência mitral, na resolução dos sintomas, em comparação ao padrão ouro, que é cirúrgico? Os primeiros estudos, né, o Everest, que pegou pacientes parecidos com essa, né, pacientes que tinham padrão anatômico muito favorável, mostraram uma taxa de sucesso, né, próxima de 90%, um pouquinho maior do que 85%. Né, sofreram ainda naquela época com curva de aprendizado dos intervencionistas,
né? Houve muito insucesso às custas de uma clipagem dos folhetos não satisfatória, com destacamento de um dos folhetos tardia, né, nos meses seguintes. Então, no primeiro ano de acompanhamento, o sucesso foi um pouquinho inferior, mas a segurança foi semelhante. Não houve complicações em relação ao procedimento comparado foi, na verdade, um procedimento mais seguro até do que o procedimento cirúrgico. A melhoria da qualidade de vida a longo prazo e dos sintomas ficou algo semelhante nessa população de alto risco cirúrgico, né? E isso nos primeiros estudos. Nos estudos mais recentes, principalmente registros americanos, alemães, a gente tem visto uma taxa de sucesso, tanto técnico no implante do MitraClip, quanto sucesso clínico mais tardio, superior a 90%. Isso resulta em uma boa melhora da qualidade de vida, melhora funcional e diminuição das hospitalizações. Então, é um procedimento eficaz, né, tanto do ponto de vista para pacientes com insuficiência mitral primária, quanto para pacientes com insuficiência mitral secundária, desde que o processo de seleção anatômico, né, com um bom ecocardiograma transesofágico, seja bem feito. Senão, isso pode resultar em um procedimento muito falho e o resultado clínico ruim. Nilo, sua impressão sobre o caso? Não quer operar ela, não? Do ponto de vista cirúrgico, anatomicamente, é um caso próprio para cirurgia, por conta da lesão. Se fosse uma válvula sozinha, né? Se viesse sozinha a válvula, ia ser uma beleza. Exato, mas infelizmente, felizmente, nós tratamos o paciente como um todo. E a gente vê que a evolução do tratamento quanto à questão da lesão valvar nesses pacientes idosos evoluindo bastante. E a gente tem que ser justo, principalmente quando a gente avalia uma paciente que tem uma fragilidade aumentada, é uma paciente, vou caracterizar, quase que nonagenária, é uma paciente que já tem uma alteração renal importante, e não dá para a gente fazer essa cirurgia sem utilizar a circulação extracorpórea. São pacientes que fazem vasoplegia no pós-operatório, e são pacientes que têm uma possibilidade de determinar morbidades pós-operatórias muito grandes. Aproveitando para responder a pergunta do Dr. Marco Antônio, aliás, eu agradeço até a pergunta, que é extremamente interessante. Nesses casos, ser o mais superficial possível é a melhor conduta do ponto de vista de rapidez para fazer uma cirurgia minimamente invasiva. Então, quanto à questão da tricúspide, eu faria uma aplastia simples com a bicuspidização da válvula, só a aplicatura do folheto livre. Existem críticas em relação a isso, mas críticas em pacientes jovens. Se fosse operada, seria uma paciente quase que nonagenária. Quanto à questão da fibrilação atrial, eu não perderia tempo com a ablação, já que está documentado que ela tem um controle medicamentoso adequado e que mantém uma frequência confortável para ela. E quanto à questão da válvula mitral, Dr. Alfredo Alfieri, no passado, que é o pai cirúrgico do MitraClip, que fazia a cirurgia do Dr. Alfieri, que era aplicar o folheto anterior sobre o folheto posterior, transformando a válvula mitral numa válvula de 2 pertuitos, que eu não acho muito adequado, e como tem uma função ventricular esquerda normal, eu aproveitaria, colocaria uma prótese biológica, e seria o menos invasivo possível nesse tipo de paciente, já que uma demanda de implante de anel tricuspide e da questão da ablação demorariam bastante e aumentaria muito o tempo cirúrgico, na minha opinião, desnecessário nesse caso. Então, isso não seria, você não usaria a técnica habitual de tratamento cirúrgico de uma insuficiência mitral por prolapso, né? Usaria uma técnica mais simples, menos mórbida. Exatamente. Para tirar esse paciente. Exato. E quanto à questão do pertuito do forame oval ou da comunicação existente, eu não a fecharia completamente, não. Eu a deixaria lá, até porque poderia ser ainda uma arma de alívio de pressão no futuro.
O intervencionista e o cirurgião concordam que a paciente merece um tratamento focado na válvula e o menos invasivo possível para evitar morbidade e tirar ela dessa condição de refratariedade da insuficiência cardíaca. Então, eu vou abrir para a discussão. Márcia, você queria fazer algum comentário? Alguém gostaria de fazer um comentário sobre a finalização dessa indicação? Eu gostaria Diogo. Diogo, diga aí. Eu gostaria de concordar com você. Nós, clínicos, temos grandes preocupações quando o nosso paciente não será disponível para a MitraClip nesse cenário. Então, esse é um caso complexo. Eu acho que a concordância, a votação da plateia mostrou que, estando factível para a Mitra, como o Fábio Soares mostrou muito bem, não há dúvida. O problema é quando o nosso paciente não for factível. E aí é importante lembrar que no trabalho do COPT, 40% dos pacientes, eles tinham insuficiência mitral menor ou igual a 2 cruzes, comparado a 90% da população que implantou o MitraClip. Mas significa dizer que 40% dessa população em tratamento clínico teve um resultado satisfatório em relação à evolução da insuficiência mitral. Então, isso nos dá um conforto de persistir no tratamento clínico, que essa população pode, claro, a menor parte dela, se beneficiar do tratamento. Então, não é o fim de linha não responder e não ser factível para o MitraClip. Então, eu queria concordar com você na sua posição sobre a importância do tratamento clínico nesses pacientes. Beleza. Um outro aspecto também que eu queria ressaltar, e Fábio Solano tem alguns slides aí, Fábio, se você quiser já compartilhar conosco sobre o tratamento. Eu não queria deixar a impressão aqui de que o MitraClip para doença primária valvar é um tratamento de primeira linha para pacientes igualmente no mesmo patamar que a cirurgia. Eu acho que todos concordam que ele tecnicamente pode ser feito, é um recurso que deve ser utilizado, mas o padrão ouro para o tratamento intervencionista de uma doença degenerativa mitral, do tipo prolapso, é a plastia mitral. Ela é mais eficiente na correção mais completa da regurgitação e tem um índice de recorrência e necessidade de reintervenção muito menor. Esses são dados do Everest. Então, o tratamento para doença primária da válvula, num paciente que é candidato cirúrgico, é a cirurgia. Obviamente está aberto aqui para discussão, mas a minha impressão é de que eu não podia deixar essa conclusão de que MitraClip e cirurgia têm o mesmo papel no tratamento da doença primária da válvula mitral. Não tem. Tratamento cirúrgico é o tratamento padrão ouro, MitraClip é um tratamento de exceção no paciente que tem doença degenerativa da válvula mitral. É isso aí, Fábio. Adriano? Isso, eu concordo com você. Plenamente. Essa paciente ela não está na idade do grupo do Everest, né, que é uma paciente muito idosa, e esse provavelmente é o caso ideal para o MitraClip. Né? A anatomia num paciente de um risco, pelos scores a gente coloca moderado, mas se você junta a fragilidade, é um paciente de risco cirúrgico, né, alto, elevado, ou talvez isso é proibitivo, digamos assim, desculpe cirurgiões, mas então essa é a paciente e refratário ao tratamento clínico, né, ou muito difícil manter o tratamento clínico. Então essa paciente que o MitraClip, né, por todas as suas limitações de correção da regurgitação, se beneficia, né, nesse quadro. Eu quero concordar com você. Beleza. Mostrei, Solano, como foi o tratamento. Bom, participaram aí os nossos colegas Matheus e Valdemar, Fabinho Soares estava no ecocardiograma. Só para lembrar, para quem não tem muita familiaridade, como é o mecanismo do tratamento do MitraClip, Van Dilma já mencionou, que é baseado na cirurgia de Alfieri, né, que une esses segmentos A2 e P2 da folheta anterior e posterior da válvula mitral, né, tornando a válvula mitral constituída de 2 orifícios após essa união, né? Então o MitraClip entra com um dispositivo pelo átrio direito, com uma bainha através de uma veia, da punção de veia femoral, né? Entramos no átrio direito, uma punção transeptal, como o Fabinho falou, a gente vai para o átrio esquerdo, né, localizamos o ponto de maior jato, né, posicionamos o clipe nesse local,
para clipagem e união desses dois folhetos anterior e posterior. E após isso, deixamos o clipe no local, implantado. Então, o clipe aqui está o formato dele, né? Ele tem esses dois braços que tocam o folheto posterior, os folhetos valvares na sua parte ventricular, né? E esses ganchos aqui em cima que agarram na face atrial dos folhetos, e aí essas hastes e os ganchos se unem, e aí mantém os folhetos aderidos, né? Mantém o dispositivo aderido aos folhetos e assim clipados. Então, geralmente, como o Fábio colocou, é preciso a gente posicionar bem o MitraClip, né? Nesse ponto de maior jato regurgitante. O cenário mais favorável aí é entre o segmento A2 e P2, na válvula mitral, olhando ela de cima, na face atrial. Vez ou outra, nós temos que modificar de acordo com o defeito, né, para um lado ou para o outro, mas não é muito seguro a gente ir muito para os lados da comissura, que é onde tem mais cordoalha, e aí complicações podem ocorrer. Então, geralmente, o ponto mais seguro e de maior efetividade seria entre A2 e P2 mesmo. Esses são os dispositivos mais modernos da terceira geração, eles estão facilitando o procedimento em relação aos dispositivos do Everest, os primeiros iniciais, né, no sentido de que aumentaram, principalmente no XTR, o tamanho dos braços, né, facilitando a captura desses folhetos, e o próprio sistema também de entrega se modificou, ele tá um pouco mais comprido, podendo avançar mais dentro do ventrículo esquerdo, mas isso faz com que a punção no septo interatrial tenha que ser mais alta. Nessa nossa paciente, como o Fábio mostrou, o prolapso é mais do segmento P2, mas pega um pouquinho P1 também. Não tem calcificações dos folhetos, que seria um problema para eles serem clipados, né, para o MitraClip conseguir agarrar neles. O flail tem altura e largura favoráveis, né? A área valvar é maior do que 4, um gradiente menor do que 5. Esses dois últimos critérios são importantes, porque quando a gente clipa, a gente diminui a área de abertura mitral, e isso, se a válvula já é uma válvula pequena ou já com algum gradiente, isso pode favorecer o aparecimento de estenose mitral, né? Então, isso é extremamente importante, porque é uma complicação grave que vai trocar uma patologia pela outra. Nessa paciente, a gente ainda tinha condições menos ideais, né? O segmento P2 era um pouco espessado, isso preocupava no sentido de você conseguir a captura efetiva, e a medida desse comprimento do segmento posterior era de 9 milímetros, e aí vejam ao lado, é justamente a medida que a gente tem do braço do menor clipe, né? Então, ele está no limite para a gente clipar. Bom, com relação ao procedimento em si, foi feito agora em janeiro, né? É uma paciente que a gente, esses pacientes com MitraClip, a gente sempre faz sob anestesia geral, antibiótico profilaxia, passamos sonda vesical, que é um procedimento demorado, podemos funcionar ou não a artéria femoral, né? Para alguma ajuda com pigtail. Funcionamos a veia femoral direita, e por aí passa o catéter, a bainha do MitraClip, que tem 24 frentes, é uma bainha bem calibrosa. Vejam aí a importância do eco transesofágico, principalmente tridimensional. A gente conjuga as imagens na tela, né? Então a gente já padronizou lá no cardiopulmonar esse sistema de conjugação, de ligação das imagens do eco para o monitor do hemodinamicista, que fica muito mais fácil de trabalhar, se você pensar num procedimento aí de 2 horas ou mais. Então, isso facilita bastante. E aí, para os colegas de hemodinâmica que quiserem fazer, isso já está bem arrumado lá com a enfermagem. E vejam aí o sistema do MitraClip, né, que fica apoiado, e é o sistema que a gente vai manipulando para um ajuste fino do posicionamento dos clips. O ecocardiografista fica aqui ao lado, ele sumiu aqui nessa foto, não sei onde é que estava a Fabinho, mas eu botei ele aqui só para uma menção honrosa. Obrigado pela lembrança.
Bom, vamos rapidamente, para não atrasar mais. A gente aqui tem imagens da fluoroscopia, como a gente vê, e ao lado o ecocardiograma, o momento da punção, aquele septo, uma imagem de septo duplo, como o Fábio mencionou. A gente vai fazendo uma tenda no septo, o eco vai nos guiando nesse sentido. Aqui é o momento em que a gente passa o septo com a punção transeptal e a verificação da altura em relação ao plano mitral, que é uma medida importante para a gente saber se a gente vai ter espaço de manobra suficiente para mergulhar dentro da válvula mitral e dentro do ventrículo e posicionar adequadamente nosso clipe. Então, depois de umas 2 tentativas, nós conseguimos uma boa punção. Aqui já à esquerda, a bainha calibrosa de 24 frentes, já passando pelo septo. Vejam aqui, ela ultrapassando o septo, entrando no átrio esquerdo. Né? E ela deve também entrar até certo ponto e não deve ser muito retraída para não perdermos a punção transeptal. Então, o eco é fundamental para nos guiar nesse sentido também. Aqui vejam na fluoroscopia o momento de introdução do sistema de entrega do MitraClip, né, constituído aí de um catéter também deflectível e uma haste com o MitraClip. A gente vai guiando essa introdução no átrio esquerdo com o eco. O eco vai nos mostrando se estamos muito próximos do assoalho, do teto do átrio esquerdo, do apêndice atrial esquerdo, e vai nos guiando. Né? Vejam que é fundamental, não dá para se guiar pela fluoroscopia, então vai nos guiando para nós irmos orientando o dispositivo e todo esse sistema em direção ao plano valvar mitral. Aqui um pouco mais da mesma orientação, né? Fluoroscópica e ao eco. E aqui a gente já vê, após o direcionamento do MitraClip, a abertura do clipe, a abertura dos braços do clipe, a mais ou menos 180 graus, para ajustar ele perpendicular ao plano de coaptação dos folhetos mitrais, anterior e posterior. Então, nós vemos aqui no Eco 3D, numa visão de cima, né, com a apêndice atrial esquerda à esquerda e o septo interatrial à direita, e o posicionamento perpendicular dessas hastes do clipe para mergulhar dentro do ventrículo, passando aí do plano mitral. Vejam aí o posicionamento em relação ao jato regurgitante no 2D. E aí na fluoroscopia, o momento que nós avançamos o clipe, passando da válvula mitral, né? Temos que fazer de tudo para não mexer muito nessa orientação que a gente obteve. No Eco 2D, vemos aí o clipe mergulhado no ventrículo esquerdo e sendo posicionado para, então, a gente tentar a captura de ambos os folhetos, usando tanto as imagens em bidimensionais quanto as tridimensionais. Nós checamos na tridimensão se o MitraClip está bem posicionado. E aqui começa, então, depois de todas essas etapas, a fase mais divertida e às vezes, mais demorada, que é a captura dos folhetos. Né? Vejam aí na primeira imagem, a gente obteve a captura exclusivamente da cúspide anterior, né? Não conseguimos captar a cúspide posterior, que está aqui à esquerda. Depois, nós soltarmos os 2 folhetos, tentamos novamente, conseguimos a captura dos 2 folhetos, mas a cúspide posterior não ficou bem capturada, ficou muito pouco tecido capturado pelo MitraClip. Aqui mais abaixo, a captura adequada, vejam o fechamento dos braços do clipe e a captura de ambos os folhetos aí de uma forma mais adequada. Aqui no tridimensional, a gente vê já a válvula com 2 orifícios após a captura dos folhetos A2 e P2, mas com algum prolapso nessa região da seta lateral. O Fábio, me permita só fazer um comentário aqui. Volte, por favor. A gente lembra que a captura foi feita aqui Oi, Fernando, tudo bem? Em A2 e P2. Tudo bom. E quando isso foi capturado, veja que aquele tecido que sobrava de P1, agora ele se torna mais evidente. É o local de maior prolapso agora. Essa informação... Aqui, isso. Nessa região aqui. Exatamente. Essa informação agora é de extrema importância para o hemodinamicista, porque a conduta vai ser tomada a partir daí, dessa informação. Próximo, é isso. Isso. Então, após essa
captura que nós consideramos satisfatória, né? E após vermos que o jato já havia reduzido de volume, mas ainda continuava um jato importante, nós liberamos esse clipe no local e fizemos uma avaliação hemodinâmica para decidir se nós encerraríamos aí ou se colocaríamos mais um segundo clipe. Então vejam que... Esqueci, olha, volte ali, por favor. Não, volte, por favor. Eu estou correndo um pouquinho por causa do horário. Esse aqui é o de volta ali, por favor. Esse vídeo aqui debaixo do colo. Veja que anteriormente, antes do primeiro clipe, a gente tinha um refluxo que era dirigido anterior e medialmente. Agora a gente está com um corte aqui, 4 câmeras, a gente tem lateral e medial. O fluxo agora desviou completamente para lateral. Ou seja, a culpa desse jato agora é justamente o prolapso que restou aqui de P1. Perfeito. Era um fluxo mais voltado para o septo interatrial anteriormente, né? E a aorta. Bom, a gente vê aqui ao eco a medida do gradiente, né? Transvalvar mitral, o gradiente continuou abaixo de 4, 3,8, então a gente não estava causando estenose mitral, né? A gente já via... desculpe, esse aqui é o basal, e esse aqui é após o primeiro clipe. Então vejam que o gradiente basal era 3,8, após o implante do primeiro clipe, o gradiente, inclusive, estava um pouco menor, estava perto de 2. Né? Então, não tinha estenose. O volume regurgitante é menor, bastante menor. Por isso que o gradiente reduziu muito. Continuava sem estenose. Né? E aqui o Doppler da veia pulmonar superior esquerda mostrou já uma redução da regurgitação para as veias pulmonares. E vejam, na hemodinâmica, na medida da pressão do lado esquerdo, né, se o paciente não tem a onda A, porque ele está em fibrilação atrial, mas tem uma onda V muito proeminente, né? E vejam, no basal, antes do clipe, a onda V era de 53, com a média no lado esquerdo de 21. Essa paciente estava se afogando, literalmente, já em uso de 6 comprimidos de Lasix nessa altura. E após o primeiro clipe, isso caiu de 53 para 31 e a média caiu para 17. Então, já foi uma redução importante da pressão do lado esquerdo, né, mantidas as frequências cardíacas e pressão sistêmica, mas ainda existia um volume de jato regurgitante importante e a gente sentiu necessidade de implante de um segundo clipe para tentar otimizar mais o resultado. Fizemos as mesmas etapas, né, e posicionamos o clipe ao 3D, veja aí mais a importância do eco, lateral ao primeiro clipe, né, para justamente pegar aquele prolapso residual mais lateral entre P1 e P2. Fizemos isso. Mais uma vez tivemos dificuldade de captura do folheto posterior nessa primeira tentativa à esquerda. E à direita nós conseguimos, então, a captura mais adequada de ambos os folhetos. Fizemos novamente essa avaliação, vimos que, vejam a diferença em relação ao Doppler anterior, que mostrava aquele jato regurgitante lateral, agora a gente já vê uma diminuição significativa, né? E após esses controles que nós fizemos à semelhança do primeiro clipe, nós, então, liberamos o segundo clipe no local. Vejam aqui a resolução do refluxo lateral, que a gente já tinha comentado, né? Ficou ainda com refluxo medial residual, o aspecto no 3D, né? Já sem prolapso visível, com 2 orifícios, né? Um orifício muito reduzido lateral, e aquele desaparecimento daquele aspecto duplo do septo, né, que Fabinho comentou, da divulsionamento aí, causado pela regurgitação mitral voltada para o septo interatrial. Persistia com um gradiente... No septo, Fábio, desculpa, esse fluxo que a gente está vendo aqui agora do septo não é mais pelo local do forame oval, esse daqui é por conta do catéter da deflectível. Perfeito. Então, esse daqui é um ACIA iatrogênica, digamos assim, por conta do catéter. Mas veja que o septo duplo desapareceu. Então, o refluxo grave que tinha divulsionando o septo interatrial já não existe mais. Perfeito. E é um orifício que fica em grande percentual dos pacientes, né? Na maioria deles isso não tem repercussão, mas como foi passado um catéter de 24 frentes nesse local, né, preciso se acompanhar o paciente no follow-up clínico e se decidir se esse paciente vai persistir
com essa CIA residual iatrogênica ou se vai ser necessário algum fechamento por alguma repercussão clínica. Na maioria das vezes, não há necessidade de fechamento. Então, vejo a queda da PSAP, que era antes de 80, caiu para 50. Mais uma vez, a avaliação hemodinâmica comparada aí com o basal. Após os 2 clipes, a gente vê que o gradiente transvalvar mitral até foi mais reduzido, né? O gradiente de 2 não está causando estenose mitral, os 2 clipes. O refluxo para as vias pulmonares reduziu bastante e houve uma redução ainda adicional da pressão no lado esquerdo. A onda V praticamente se achatou, né, com 15, caiu de 53 para 15, e a pressão média caiu pela metade, né? Isso com a paciente com condição hemodinâmica favorável para avaliação. Então, só isso aí já é um fator hemodinâmico que nos leva a decidir já por finalizar esse procedimento, né? Isso é um preditor, existem alguns estudos mostrando que isso é um preditor muito favorável em termos de qualidade de vida e classe funcional, e por conta dessas questões todas nós decidimos interromper já. Bom, foi um procedimento com anestesia geral, tempo operatório de 170 minutos, tempo de fluoroscopia 76 minutos, e não foi necessária nenhuma injeção de contraste, lembrando aí que essa paciente tinha uma insuficiência renal no basal. Beleza, excelente, obrigado pela apresentação. Maurício, você quer dar um follow-up rápido sobre o paciente, como ele está, para a gente finalizar? Posso falar rapidamente? Adriano? Pode, fale. Eu quero parabenizar a Fábio e a equipe, foi um caso muito bem conduzido, o estudo das pressões, eu acho que é bem importante, foi bem apresentado aí para o leigo, que a gente tem que fazer essas medidas da pressão antes e depois. A tendência atual é botar mais de um clipe, né? Pelo menos tem um caso que eu me lembro que eu me arrependo de não ter botado o segundo clipe, mas a condução de vocês, o resultado foi muito grande. Você já comentou da CIA residual, que é uma das complicações. Nesse caso, eu acho que não vai ter problema, mas uma dúvida, eu nunca ouvi, já vi descrição de você usar o FOP para fazer valve-em-valve, mitral, para apêndice atrial, mas nunca para mitraclip. Como esse era um FOP grande, eu sei que a localização pode dificultar, mas como parecia uma lâmina grande que poderia ficar superior, vocês chegaram a pensar ou discutiram a possibilidade de usar o forame como acesso, ou isso foi... eu acredito também que num caso muito difícil a gente tem que tentar ir o mais certo possível, mas chegou-se a pensar, a discutir com alguém, ou você já ouviu algum relato sobre isso? Obrigado. Adriano, obrigado. A gente achou que a altura não ia ser uma altura satisfatória em relação ao plano valvar mitral, né? Então a gente ia ficar com pouca margem de manobra no lado esquerdo se a gente usasse o FOP como acesso para o lado esquerdo, né? Então por esse motivo a gente decidiu funcionar mesmo num plano mais alto, já perto da parte mais espessa do septo mesmo. Beleza. Maurício, quer finalizar o caso aí, mostrando a evolução da paciente? Positivo, Dazé. Resumidamente, então, estão me ouvindo? Ouvindo perfeitamente. Ela internou eletivamente para mitraclip, mas foi uma internação que podia muito bem ter sido pela emergência. Ela estava com 6 comprimidos ao dia, tolerante ao decúbito em 45 graus, estava dormindo a 90 graus, sem conseguir se alimentar adequadamente, perdendo massa muscular. Estava um quadro realmente limítrofe, no limite assim da tolerância da paciente. Esse foi o raio-x de entrada, né, que mostrava uma congestão importante aí. Esse foi em AP no leito. Foi submetido ao mitraclip, como exemplificado por Fábio. Chamou a atenção a melhora significativa já no primeiro PO do procedimento. Eu recebi a paciente na UTI, eu estava de plantão esse dia especificamente, e ela já chegou em decúbito zero, tolerando muito, só com cateter de O2 e um padrão respiratório muito mais confortável. Então, parece que essa redução de pressões no intraoperatório teve uma repercussão já relativamente rápida, né? Talvez a 0 graus não, mas a 30 graus ali, vai. Então, ela chegou já com um parâmetro um pouco melhor, realmente. Foi mantida internada por mais tempo, porque ela estava descompensada. A gente manteve
diurético terapia venosa, negativou 2,5 litros na internação, recebeu alta com 2 comprimidos de furosemida ao dia, tá? E com melhora subjetiva. A gente tem um retorno ambulatorial dela, essa é a prescrição de alta. Tá? Mesma prescrição da internação passada, basicamente, foi melhora importante dos sintomas de dispneia, tolerando dormir a 0 graus, alimentando-se melhor, sem ortopneia, com melhora da ingesta alimentar, com 2 comprimidos de furosemida ao dia. Né? Como eu acompanhei ela durante a internação, eu pedi que o retorno ambulatorial fosse comigo para poder ter esse feedback, que a gente estava pensando, inclusive, em apresentar esse caso. Eu a vi semana passada, quarta-feira, ela estava muito bem clinicamente. Outra Cheguei paciente, a reduzir a furosemida. Outra paciente, completamente diferente. Ela me autorizou, esse é o resultado do eco do acompanhamento, tá? Só para poder mostrar que é uma fração de ejeção preservada e a insuficiência mitral residual de grau moderado, com a insuficiência tricúspide moderada e hipertensão pulmonar estimada em 61 milímetros de mercúrio. Ela me autorizou que eu registrasse a imagem, e aí eu deixo aqui para a gente humanizar um pouquinho também nosso cuidado, né? Mostrar o nosso foco do nosso tratamento, que são os nossos pacientes. Eu que ela ficou muito bem aí no retorno ambulatorial da semana passada. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Acho que a gente podia finalizar o caso, trazer algumas